Eu converso com Elisandra Souza, psicanalista e escritora, sobre seu livro Socorro, Meu Filho Virou Adolescente. Elisandra, então, como é que se dá essa formação do adolescente? A gente sempre tem que pensar assim, que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce já com a personalidade definida, né? A formação, ela depende de elementos que vêm de fora. Elementos que vêm de dentro também, mas elementos que vêm de fora. Então, o que o adolescente se apresenta hoje é aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele recebeu dos pais. Então, eu sempre falo assim, que às vezes a gente reclama, esse adolescente não tem educação, mas e o que os pais fizeram antes para que esse adolescente fosse dessa forma? Então, eu acho que é importante a gente olhar para o adolescente hoje e perceber que o adolescente ele não é do jeito que ele é, porque ele é assim. Ele é desse jeito. Não, ele é assim porque existe uma construção, né? Existe uma constituição que faz com que ele fique dessa forma ou daquela forma. Obviamente, como eu sou psicanalista, eu não posso fugir do inconsciente. Claro. E que existe uma relação daquilo que se recebe e daquilo que se dá ao outro, né? Enquanto valores, enquanto normas, enquanto regras, que o inconsciente é que trabalha. Mas vamos pensar assim, se eu não der ao meu filho a possibilidade de ele perceber que existem limites para as coisas, ele não vai ter isso. Sim, porque hoje, né, nós vivemos na sociedade em que tudo pode. Tudo pode. Né? E a gente ouve muito, meu filho tem personalidade forte. Ai, meu filho, nossa, mas ele tem um gênio. Eu tenho no consultório pacientes que chegam com crianças de 3 anos que fazem crise de birra, né? E aí, o que a gente faz? Bate nos pais. É o caso, né? Mas sabe que muitas vezes eu recebo também no consultório alguns pais que começam a falar de um suposto filho, que tem a personalidade forte, que briga, que quer demais as coisas, e aí você fala assim, mas quantos anos tem seu filho? Tem 3, tem 4, né? Quer dizer, qual é o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo, qual é a educação que eles estão dando, porque assim, se não forem os pais a mostrarem para aquela criança, a sociedade vai, não vai ser de uma forma carinhosa. Eu né? nunca esqueço que eu tive aula com o Tiba, né, o Isamitiba, que ele sempre dizia, eduque sua criança para que ela não vire uma criança. E eu adoro, eu sempre falo isso no consultório. Adorei. Eduque sua criança, porque ela vira uma criança. Fica. E essa frase do Tiba é incrível, porque é isso mesmo. Quantas crianças nós temos? Então, e aí o meu livro fala muito dessa questão da responsabilidade dos pais. Existe hoje um não saber o que é ser pai e ser mãe. Né? Você também já deve ter percebido isso em consultório, assim, uma coisa de que se perdeu o que é essa posição. Né? Porque os pais não têm tempo, os pais querem ser mais amigos, os pais não... Isso aí, qual é a diferença, minha gente, entre ser amigo do filho e ser pai? Porque para mim, pai é pai, exatamente. Amigo é amigo. Amigo é amigo. Não é? Isso eu falo muito no livro. Assim, que a gente tem que aprender que a gente é pai e mãe e a nossa posição é muito diferente. Ainda que você seja um pai ou uma mãe amigável, você não vai ser amigo. Sim. Vamos pensar o seguinte, o amigo do filho, ele está no mesmo nível do filho. E o pai e a mãe tem que estar hierarquicamente acima. Com certeza, porque na hora de um pepino... Você não pode estar na mesma posição. Exatamente. Né? Outro dia me chegou uma situação em que a mãe, para ter determinadas atitudes da filha, achou que tinha que fumar maconha junto com a filha, porque achou que isso era, vamos dizer assim, achou que isso era aceitável. Né? Aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu, né? Então, como é que as coisas vão ficar? Então, eu acho que esse problema é grave. É muita permissividade. Muito. Entendeu? Por isso que eu falo assim, que os pais, eles se perderam, né? A gente não sabe mais o que é ser pai, ser mãe. Todo mundo se perdeu nessa posição. E aí você fica querendo estar no mesmo nível do filho. Só que assim, o filho, ele precisa ter alguém acima dele. Com certeza. Né? Senão quem vai mandar nele, teoricamente, vai ser aquele
colega que manda em todo mundo, Com certeza. que é o pop da escola. E vai ter, porque a criança Isso, pede o limite, o adolescente pede o limite. Eu sempre falo assim, que o adolescente, muitas vezes, ele deixa que a mochila dele fique lá aberta ou com a nota baixa, ou com o cigarrinho de maconha, ou com não sei o quê, para ver se alguém olha para ele e fala assim, o que é isso? Porque quando o pai pergunta para o filho o que é isso, o que isso significa que ele está olhando, né? Tá querendo saber sobre aquele filho. E hoje os pais olham e não olham, né? Os filhos vai deixando, deixa acontecer, deixa experimentar, né? Lá na frente vai ver que isso não é nada. Mas não é assim. Não é Se a assim, gente não orientar... Exatamente. Eu acho que... eu sempre disse uma coisa no consultório, e eu tenho isso como lema de vida. Eu prefiro filhos de pais autoritários do que filhos de pais permissivos. Sim. Né? Porque o resultado de crianças de pais permissivos, vamos dizer assim, são crianças desamparadas. São, exatamente. Não sabe por quê? Eu sempre coloco assim, que ao mesmo tempo que quando você coloca limite, você se coloca numa posição acima, você restringe, isso para a criança e para o adolescente significa também proteção. Sim. Não é? Então, é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, o adolescente, no momento em que ele se vê limitado a determinadas coisas, ele também se vê protegido. Com certeza. Ele vê também nos pais um porto seguro. Vamos voltar a falar. Vamos. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, uma pessoa procurando a terapia ortomolecular, que benefícios ela pode ter? Eu sempre digo que ela pode ser por fora aquilo realmente que ela é por dentro. Nós temos que analisar a pessoa em 3 movimentos: mente, metabolismo e superfície. E às vezes a pessoa só quer estar bem por fora, mas que não adianta ela estar muito bem por fora se ela não tiver um emocional equilibrado e um metabolismo reagente. A partir do momento que nós fazemos esse tratamento, ele faz exatamente esse movimento. Eu falo que é como se fosse um balde de água que você jogasse numa cozinha, aí ele vai e fala, opa, tá limpando, só que ele também entra embaixo do armário e tira as sujeiras que estão lá dentro. Sim, é como se fosse um rejuvenescimento, vamos dizer. Eu falo que o rejuvenescimento, ele vem através do bem-estar que a pessoa vai estar passando. Aqui na nossa programação, junto com você, nós já entrevistamos várias pessoas que vocês viram que o emocional da pessoa estava ruim, um outro que estava por causa de um problema de um câncer, teve problema de pele, e não que ele tenha que ter parado de fazer o seu uso do seu tratamento alopático, com a sua quimioterapia, mas o que aconteceu? A partir do momento que ele começou a se equilibrar mente e metabolismo, até a pele dele começou a melhorar, não é verdade? Então, isso é importante que as pessoas saibam, que o Alberto, ele morou fora, morou na França e morou também na China, não é isso? E na Bélgica. Conta um pouquinho dessa sua experiência, porque você tem uma experiência muito holística, vendo a pessoa mais como um todo, não é verdade? Até porque existem medicinas no mundo que são diferentes da nossa e são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, mas que analisam as pessoas não só como matéria, mas sim como matéria, como energia, como consciência, como espírito também. Eu falo que muitas vezes a nossa sensibilidade também nos afeta a ponto de nós muitas vezes sentirmos sensações e sintomas que muitas vezes não existe laboratório que mostre isso. Eu até vou fazer um comentário que eu brinco que se eu penso na comida e salivo minha boca e nem por isso eu tenho um problema nas papilas, imagina que as minhas emoções, meus sentimentos não vão me atingir. E outra, aquelas pessoas mais esponjas, sim, que entram nos ambientes, eles captam aquela situação, às vezes é egrégora de um lugar, que são pensamentos, sentimentos e emoções de várias pessoas num lugar fechado. Ele está lá não preparado para isso, ele se incomoda. Só que é por isso que eu faço sempre aquele comentário da flor. Você não vai mudar o clima, mas fortaleça essa flor, fortaleça o seu terreno. O nosso terreno metabólico é composto de nutrientes que eu não desgasto só pela má alimentação, mas pela vida que eu vivo. A partir do momento que eu começo a me fortalecer, eu começo a ganhar uma estrutura, me abrir para a vida, para enfrentar essas situações adversas, sejam elas visíveis ou não. Porque nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, os lugares no que nós entramos, não aparecem muitas vezes no exame de laboratório. Só que eu, a partir do momento que eu estou equilibrado, eu falo que a nossa frequência muda. E, gente, é verdade, porque eu fiz a terapia ortomolecular e, olha, meu cabelo melhorou, minha unha melhorou, pele melhorou. E eu acho que é isso aí que você fala, né? Eu acho que é um conjunto.
Sim, e é por isso que eu falo que o legal da avaliação, quando eu falo para a pessoa, não me conte, às vezes a pessoa vem com aquela lista de problemas, eu falo, peraí, antes, deixa a lista de problemas aqui do lado e vamos tentar ver se na minha lista de soluções aparecem seus problemas. Aí eu vou contando para ela e normalmente é o que acontece, bate com o que ela iria me falar. É o primeiro passo dela ficar contente para começar um tratamento. Muito legal, até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.